Jaya Shiva Shidambareshva Babaji Gurudeva, que possamos nos manter imersos ou imersivos na luz do Divino Ser, sob o manto dourado dos mestres do amor-sabedoria, em sintonia com as frequências conscienciais crísticas, búdicas, nesse nosso trabalho e necessidade contínua de expansão consciencial. Há um livro muito belo, muito elucidativo, um dos mais elucidativos que nós já com ele deparamos, que é um livro escrito pelo próprio Satya Sai Baba. Satya Sai Baba deixou algumas obras fantásticas e que é pouco conhecida por nós, né? E uma dessas, que se chama Upanishad Varhini, ou Varhini Upanishads, né? Varhini significa fluxo, aquilo que flui. Então é uma fluência livre que faz Sri Satya Sai Baba a partir da percepção dos Upanishads, né? E os Upanishads são texto final, a parte final dos Vedas, é a parte conclusiva, é a parte que nos traz os ensinamentos mais profundos relativos ao yoga, né? E Upanishads significa sentar-se próximo e abaixo do mestre, ou daquele que detém a fonte do conhecimento, para que esse conhecimento seja transmitido para nós, né? E nesse livro, o Upanishad Varhini, Sri Satya Sai Baba nos fala que nós somos seres divinos. É uma constatação. Somos seres divinos. Isso é um fato, mas não constatável por nós, porque nós não nos percebemos assim. E isso ocorre pelo fato de que nós estamos aliciados pelos 5 agregados, ou as 5 compulsões que nos leva a ficar aprisionados ao mundo externo, à materialidade, através da percepção do som, da percepção visual, dos aromas, dos sabores e da experiência tátil, que corresponde, né, às percepções que temos a partir dos 5 sentidos. Então isso nos leva a constantemente estarmos exteriorizados, e nossa mente, que não é estável, que não está estável, ela simplesmente se apega a tudo aquilo que os nossos sentidos físicos, sensórios, captam, né? Então toda a nossa leitura não é uma leitura do que somos, mas uma leitura do que percebemos. E percebemos apenas uma camada superficial da própria realidade divina, que é o mundo físico. Então, Sri Satya Sai Baba nos fala de um aspecto do yoga, que aliás está no próprio livro do Patanjali, nos Yoga Sutras de Patanjali. Lá na parte final ele fala sobre isso, que é a questão do Kaivalya, né? O Kaivalya é algo de muito precioso, porque significa justamente essa capacidade de estarmos isolados. Vamos entender o que Sri Satya Sai Baba quer dizer por estar isolado, e que é literalmente o que significa esse termo, Kaivalya. Se nós temos um fio condutor que conduz eletricidade, se você deixa ele não isolado, o que acontece? Ele entra em curto ou dissipa as energias ao contato com as matérias condutoras. Então,
um fio ele tem que ser isolado, né? Por isso que nós temos fitas isolantes, por isso que ele vem revestido de uma película plástica para isolá-lo. E quando ele está isolado, ele fica dentro da sua própria corrente energética, do seu próprio fluxo energético, da sua condução elétrica, e não perde, não dissipa a sua carga. É muito semelhante ao que ali no yoga quer se dizer por Kaivalya. Significa aquele que está isolado, né? Mas essa palavra Kaivalya, ela deriva de uma outra palavrinha sânscrita que é Kevala, né? E o que é Kevala? Kevala significa manter-se em si mesmo. Isso é Kevala. Ou seja, você se mantém apenas em você mesmo. Você não sai de você mesmo. Você entra e fecha. É por isso que nos Yoga Sutras de Patanjali, né, quando ele fala dos aspectos preparatórios para o Samadhi, né, ele fala dessa necessidade de fechar os sentidos, né, de recolher-se no interior de si mesmo, né, e ali dentro criar um aspecto de concentração, nirodha, né. Então é preciso que nós possamos fechar todas as portas dos sentidos. Entendem? E com isso nós podemos perceber a nossa realidade, que, como diz Sri Satya Sai Baba, é divina, porque somos deuses, mas não nos damos conta ou trazemos esta percepção porque somos dispersivos. Então essa palavra Kaivalya é um estado consciencial que os yogis atingem. Em Kaivalya, né, quanto nós realizamos esse pratyahara, né, como diz dos Yoga Sutras, ou seja, fechamos os sentidos para a exterioridade, nós não nos identificamos mais com tempo e espaço. Então nós andamos pelo mundo sem sermos do mundo. Nós andamos pelo mundo como se fôssemos os espectadores de um certo filme que nós vamos observando, mas não nos identificando, porque nós estamos imersivos apenas em nós mesmos. Então, o ser que atingiu Kaivalya, segundo Sri Satya Sai Baba, né, e todos os mestres vedantistas, inclusive Patanjali, diz que aquele que atingiu a condição de Kaivalya, ele também atingiu moksha. Ele é um mukti. O que é moksha? Moksha é libertação. E mukti é o ser liberto. Um mukti é aquele que se libertou dos aprisionamentos do condicionamento material. Ele se torna um muktananda, ou seja, ele usufrui da ananda, da bem-aventurança, da felicidade de estar liberto, de ser um ser liberto. E aí ele não é mais aprisionado, né, pelo jogo material, né, por essa maia ilusória. Então, os seres que estão no estado de Kaivalya são seres iluminados, especiais. Samana Jesus esteve o tempo todo em Kaivalya. Por isso que ele falava, estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Né? Ele, em um outro momento, ele disse que ele iria recolher os seus discípulos do mundo, para que eles pudessem estar onde ele estava. Voltarei uma vez mais e vos arrebatarei para mim, para que onde eu esteja, vós também estejais. Porque ele nunca esteve no mundo.
Ele andou pelo mundo, ele atuou no mundo, mas nunca foi aprisionado pelo mundo. É esse o sentido de vencer o mundo, que o próprio Samana Jesus nos convidou, nos conclamou a que nós fôssemos vitoriosos perante o mundo. E ele diz: eu venci o mundo, vençam vocês também. Isso é Kaivalya. É difícil de descrever a experiência de um ser em Kaivalya, porque ele é simplesmente como um espectador. Ele não é afetado por aquilo que vem de fora. Ele simplesmente observa, seja o que for. Por isso que ele não é passível de decepção ou de apego, né? Porque ele simplesmente é uma testemunha do que está acontecendo fora. Simples testemunha, mas absolutamente absorto em seu próprio universo, em sua própria presença divina. Isso é um estado frequencial e consciencial muito raro, contudo almejável, desejável, porque ele corta os liames que nos trazem os sofrimentos. E para finalizar, é esta razão, ou esta natureza daquele mantra tão lindo e tão divulgado na cultura védica, que tantos yogis este mantra pratica, que é Bhavanam Kevalam. Então o que é Bhavanam Kevalam? Kevalam vem de Kevala, né? Ou seja, manter-se em si mesmo, nesse sentido de Kaivalya. Então Bhavanam, Baba significa pai, Deus, é um nome carinhoso para Deus. Então Bhavanam Kevalam significa aquele, né, que fecha suas portas para a exterioridade, mergulha no seu mundo íntimo e vive em comunhão profunda com Deus que está em seu próprio mundo íntimo, né? Ele mantém-se afastado do mundo, ele mantém-se isolado do mundo, ele é um ser isolado, sem ser isolacionista. Ele a tudo acolhe, mas ele permanece isolado, ou seja, ele permanece imantado, inatingível, blindado para aquilo que vem de fora, né? E assim ele usufrui da divina graça, da divina presença, do eu sou, do Deus em mim. Isso é Kaivalya. Shiva Shambhu.